Caríssimo mestre da corrida, seja bem-vindo a mais uma Dica de Mestre, a nossa live semanal, sempre às quartas-feiras, 12h34, e hoje a gente vai abordar a distribuição da intensidade polarizada e piramidal. Se você está chegando agora aqui na live, já pega o aviãozinho, manda para um colega, convida um treinador de corrida, que se você sabe que é parceiro, para que ele também possa evoluir, para que ele também possa aprender mais sobre, no caso hoje, distribuição da intensidade do treinamento. Meu nome é Vitor Franco, criador aqui do Clube dos Mestres da Corrida, professor de universitário há 20 anos, treinador há 7 anos, corredor há quase 11, ultramaratonista. Mas o mais importante disso tudo, e que eu mais gosto, é divulgar conhecimento, compartilhar conhecimento. Então, se você tem alguma dúvida, coloca no comentário que eu vou conseguir ler aqui e poder te responder, tá certo? Vamos lá então, aqui não tem enrolação, aqui a live é objetiva, é direta. Hoje, sobre treinamento, distribuição da intensidade baseada na análise de performance. Será que o seu treino tem que ser mais piramidal ou polarizado? Como definir isso? Essa é a nossa questão dessa aula de hoje. Polarizado ou piramidal? São duas formas de distribuir a intensidade do treinamento durante a semana. A distribuição da intensidade piramidal, ela é 80% na zona 1, quando a gente considera 3 zonas, e 20% acima da zona 1. No caso do piramidal, fica mais focado na zona 2, nos treinos de mais resistência, limiar, ritmado. E o polarizado, ele vai ter os mesmos 80% na zona 1 e 20% na zona 3. Então são treinos mais de velocidade. Então, para você definir qual é a distribuição da intensidade do treino que você vai fazer, você tem que saber qual a deficiência do seu atleta, qual o déficit que ele tem de velocidade ou de resistência. Então você tem que fazer uma análise de performance. Vitor, eu não sei o que é análise de performance na corrida. A gente já fez uma live aqui só sobre isso. Tem vídeo no nosso canal no YouTube. Mas vamos falar então rapidamente o que é análise de performance. Você tem que realizar 2 testes, um menor e um maior. Qual vai ser a distância do menor? De 500 metros a 1.000 metros. A distância do maior, normalmente eu uso um teste de VO2 máximo, de 1.600 metros a 3.200 metros. Existem vários protocolos de VO2 máximo de acordo com essas distâncias. Eu utilizo essas distâncias de acordo com o atleta. Então tem uma senhora de 60 anos, que já corre há algum tempo, está voltando a correr. Eu faço o teste de 1.600 metros de corrida com ela. Eu tenho um atleta que já corre, como diz o mestre Carlos Eduardo, 4:1. Então eu posso fazer com ele um teste de 3.200 metros, porque ele vai terminar o teste próximo aos 12 minutos. O Cooper, ele não criou o teste de 12 minutos à toa. O 12 minutos para medir o VO2 máximo é um tempo, digamos, entre aspas, quase que limite. Você leva a pessoa realmente a utilizar todo o seu VO2 máximo. Então, por exemplo, essa senhora de 60 anos, ela fez 1.600 metros em 11 minutos. Bateu, o tempo ficou justo para um teste de VO2 máximo. O meu atleta que corre lá 4:1, o 3.200, 3.000, né? 3.000 ele vai fazer em 12 minutos. Também ficou legal. Ou seja, eu não tenho que ter apenas um teste de VO2 máximo para todo mundo da assessoria, senão você vai errar. E aí, olha só que coisa, né? A sua prescrição de treinamento, ela vai ser falha pelo teste errado que você utilizou com o atleta. Por isso que é importante ter realmente uma variedade de testes de VO2 máximo e aplicar o teste adequado para cada tipo de pessoa. Então, fez um teste maior, fez um teste menor. Escolheu, digamos que você fez tudo certinho, teste de 500 metros e um teste de 1.600 metros, como eu faço com essa senhora de 60 anos, 600 anos não, de 60 anos. Ou então, de 1.000 metros e 3.000, com um atleta lá 4:1.
Mas vamos lá, Paulo. Atletas que correm abaixo de 3,30, melhor usar o de 12 minutos? Paulo, você pode usar o teste de 12 minutos para todo mundo, porque a ideia do teste de VO2 máximo de 12 minutos é exatamente essa. Ela atende todo mundo. Mas eu diria que os atletas que correm aí 3,30, um teste interessante de VO2 máximo seria o 3,200, porque ele te fornece o VO2 máximo e a velocidade no limiar 2, de forma matemática, que a gente também tem que levar isso em consideração. São cálculos que foram validados, né, a equação de Weltman para 3.200 metros, então vale a pena você, talvez para esse caso aí 3,30, 3.200, porque ele vai ficar ali próximo dos 12 minutos. Para VO2 máximo seria o que eu utilizaria. Na verdade é o que eu utilizo, né? Porque sempre o que eu falo aqui é o que eu faço no meu trabalho, enquanto treinador. Então é o teste que eu utilizo com os meus atletas que correm um pouco mais rápidos, né? São mais ligeirinhos aí, como o seu atleta aí, seu caso. Então, ó, como eu ia falando, normalmente a distância do teste maior fica o triplo da distância do menor. Então, por exemplo, eu vou fazer 2.400. Então, posso fazer o teste de 800 metros. É uma distância bacana, 500 metros e 1.600. Pô, mas o triplo não é 1.500? É, só que não tem teste de VO2 máximo de 1.500 metros. Então, eu coloco eu coloco de 1.600 metros. Está próximo ali do triplo, né? 800 metros com 2.400. 1 km com 3 km, né? Mas aí, ó, você pode fazer 1 km e 3 km. Você vai pegar a velocidade média do teste maior, que é mais lento, 3 km, por exemplo, com a velocidade média do teste menor, que é mais rápido. E você vai dividir a velocidade média do teste maior pela velocidade média do teste menor. Vai dar uma diferença em percentual. Por exemplo, 13 km por hora e 15 km por hora. Vai dar uma diferença aí de 12%, mais ou menos. Então, ou seja, a partir disso você vai fazer uma análise da performance da pessoa e dessa análise de performance você direciona para um treino polarizado ou para um treino piramidal. Para um treino mais para déficit de resistência, piramidal, zona 2, ou um déficit de velocidade polarizado, zona 3. Mas vamos avançar aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre a questão do treino polarizado piramidal. E aí lembrando, nosso canal no YouTube, nós temos um vídeo, alguns vídeos na verdade, falando sobre análise de performance, periodização, sobre distribuição da intensidade. Então, se você está aqui e não está lá no YouTube, você está papando mosca, né? Tem que ir lá também para poder... E se inscreve lá, não é só ir lá ver o vídeo não, se inscreve lá também. Eu quero chegar lá nos 500, quero crescer bastante o canal, porque significa que o trabalho está sendo significativo para mais pessoas e ó, tem conteúdo lá que você não acha em qualquer lugar não. Mas vamos continuar aqui. Eu sei que a letra é pequena, eu sei que você talvez não esteja lendo. Se você tem interesse desses slides, é só mandar um direct quando acabar a live, pedindo lá slides. E aí eu encaminho todos esses slides aqui para você. Todo o material que tem aqui, eu falo sempre, não tem nada meu, tudo é nosso. Então todo o material que está aqui, inclusive o artigo, né, que eu tive a alegria de poder conhecer o autor principal, que é o Luca Philippas, e bater um papo bacana com ele. Inclusive sobre esse artigo, né? Porque ó, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então se você quer os slides, manda um direct, slides, que eu vou ter a alegria de compartilhar com vocês. Então olha, o título do artigo, Efeitos das 16 semanas na distribuição de intensidade de treinamento polarizado e piramidal em corredores de endurance bem treinados. E eles foram realmente bem treinados. Foi uma amostra de 16 atletas com um VO2 de 67. O Luca Philippas é um fisiologista, um treinador importante, um pesquisador muito importante em relação à corrida. E ele conseguiu juntar bem esse grupo e realizar essa pesquisa com eles, né? Mas vocês vão ver que no final não acrescentou muita coisa diferente do que a gente já faz ou do que a gente já sabe. Mas o papel da ciência também é esse. O papel da ciência não é só mostrar novidade. O papel da ciência também é mostrar que o que nós fazemos é o caminho certo. Então, ó,
O conceito da distribuição de intensidade de treinamento, o TID, é definido como a quantidade de tempo que o atleta passa em diferentes zonas de intensidade de treinamento durante o exercício, Z1, Z2 ou Z3. Esse é o conceito de distribuição da intensidade do treinamento. Coloca aqui nos comentários como você distribui a intensidade de treinamento dos seus atletas. Se você tem realmente um método polarizado, piramidal, se é método limiar, se é método de alta intensidade. Hoje aqui eu vou falar só esses dois que são os dois do artigo, mas existem outros. Coloca como que você distribui a intensidade do treinamento dos seus atletas durante a semana. Você sabe qual é a quantidade de tempo que o seu atleta passa nas diferentes zonas de intensidade do treinamento durante o exercício? No Clube dos Mestres da Corrida a gente ensina isso. E vou ensinar aqui para vocês também. Então, ó, piramidal é você pegar lá, por exemplo, o seu atleta vai correr 50 km na semana. Você fez os 2 testes com ele, analisou a performance e viu que ele tem um déficit de resistência, ou seja, ele é rápido, mas ele não é resistente. O teste maior dele teve uma diferença muito grande em relação da velocidade média em relação ao teste menor. Para você atingir o objetivo de melhorar a resistência desse atleta, você tem que fazer mais treinos na zona 2. Porque é onde ele tem maior deficiência, de acordo com esses 2 testes que você fez. E aí, a distribuição do piramidal, ele vai ficar 75 a 80, sabe o 80-20? Eu sempre falo assim, é 80-20, 80 na Z1, 20 na Z2. Mas a gente pode sempre chegar ali, ó, 75 a 80% do volume semanal na zona 1, 15 a 20% na zona 2, e de 0 até 5% na Z3. Então vamos lá, seu atleta vai correr 50 km na semana, ele está se preparando para um 21 km. Desses 50 km, se a necessidade dele for de resistência e você fizer com ele uma distribuição piramidal, significa que 40 km, ou seja, 80% do volume semanal, vai ser zona 1. E 10 km nessa semana será de zona 2, 20% de 50. Aqui é questão matemática, né? Tem que ficar atento para isso também. Não é fisiologia não, agora, e nem treinamento, é questão matemática. Ele tem 50 km na semana, 80% na Z1, 40 km. 20% na Z2, 10 km. Pô, aí ó, você já tem um norte para direcionar o seu treinamento. Você já tem um norte de acordo com a deficiência dele. Ah, Vitor, como é que eu vou fazer se é polarizado ou piramidal? Você tem que primeiro fazer a análise de performance. Se você não fez análise de performance, qualquer coisa vai dar certo. Então você tem que ter um objetivo e entender o que você está fazendo. Então, piramidal, 80% na zona 1, 20% na zona 2. E isso daqui é o mesmo treino para os atletas de elite. A mesma distribuição de intensidade que eles utilizam. Eles também correm 40 quilômetros na zona 1. Eles também fazem 80%, 40 quilômetros na Z1 é sacanagem, né? Eles também fazem 80% do volume semanal na zona 1. Ou seja, se eles correm ali 200 quilômetros, 160 quilômetros vai ser zona 1. Só que a gente às vezes confunde zona 1 com treino fácil. Zona 1 nem sempre é um treino fácil. É um treino ali que você vai fazer o seu contínuo, o seu fartlek. Zona 2 já passa a ser um fartlek também, um pouco mais intenso, um treino ritmado. Z3 aí já é velocidade, acima dos 90% o VO2 máximo. Então o queniano, a turma da elite, eles também utilizam essa distribuição da intensidade, 80% na Z1. Por que que treina na Z1? O que que melhora quando você treina na Z1? Vou deixar para a próxima live para a gente não se estender muito aqui, porque senão já vai ficar muito longo e eu não gosto de live longa, não. Eu gosto de live objetiva. Que você vê durante o almoço, acabou a live. Mas tem um objetivo, tem um motivo. Tudo no treinamento tem um motivo para você treinar 80% na zona 1. O polarizado vai ser o que eu já falei antes, né? 80% na Z1, 20% na Z3. Se o atleta às vezes está equilibrado e ele não precisa tanto melhorar somente a velocidade,
você quer manter um pouco da resistência, você pode fazer 75 na Z1, 5 na Z2, 15 na Z3. Legal, bacana. Você sabe o que você está fazendo. Bem, o meu atleta ele não tem uma diferença muito grande na análise de performance. Ele está bem equilibrado, está uma diferença ali de 9 a 11% da velocidade do teste maior para a velocidade do teste menor. Então você pode de repente fazer mais ali um Z2 com ele, um percentual da sua intensidade no Z2. E tudo isso é o que eu ensino lá no Clube dos Mestres da Corrida. Toda semana a gente tem uma aula ao vivo. Isso daqui os mestres já estão dominando faz tempo, porque lá atrás, lá em janeiro, em fevereiro, nós já tivemos essa aula. A gente já conversou bastante sobre distribuição da intensidade. Toda aula a gente fala, na verdade, sobre isso, análise de performance e distribuição da intensidade. Então, se você quer entrar para o Clube dos Mestres da Corrida, mande um zap para esse número, 22 99747 9814, ou então acesse o nosso site, né, mestresdacorrida.com.br, para você conhecer mais o nosso clube, ter mais informações, e pode mandar o WhatsApp que a equipe do suporte vai te responder o mais rápido possível e da forma mais humana. Aqui a gente não tem robô não, tá? Aqui não tem nada de robô não, não tem resposta automática, não tem ManyChat, não tem não. Somos nós mesmos que estamos trabalhando direto aqui com vocês, né? Eu utilizo também o treino polarizado com PSE para ajustar quando necessário. E aí o Paulo coloca um outro ponto para a gente, que é a PSE, que é o controle da carga, né? Porque aqui a gente só está distribuindo a intensidade. Aí depois você tem que controlar se o atleta realmente fez, se ele fez aquele treinamento que você planejou. Então, como que foi a pesquisa? O objetivo desse estudo foi investigar os efeitos da modificação do TID ao longo de uma periodização de 16 semanas em corredores de endurance bem treinados. Participaram 16 corredores com 38 anos de média de idade, um VO2 pico médio de 67. Cara, isso é muito alto. Para corredores bem treinados, né, isso é muito bom, está muito bom. E aí eu perguntei lá para o Luca Filipas em Milão, falei assim, Luca, como que vocês conseguiram treinar esses 16 caras durante 16 semanas? Ele falou assim, Vitor, são meus amigos, os treinadores são meus amigos, né? Então a gente conseguiu juntar um grupo forte de treinadores e acompanhá-los durante essas 16 semanas. E como que foi a organização dos treinos? Treino piramidal. Eles realizaram 6 sessões por semana de treinamento piramidal durante as 16 semanas. Beleza. Treino polarizado. Realizaram 6 sessões de treinos por semana durante as 16 semanas de acompanhamento. O terceiro aqui de cima para baixo, piramidal polarizado. Eles fizeram 6 semanas de treinamento piramidal durante 8 semanas e depois eles mudaram e fizeram 6 sessões de treinamento por semana polarizado. E o último aqui foi o contrário. Eles começaram fazendo 6 sessões de polarizado durante 8 semanas e as últimas 8 semanas eles fizeram 6 sessões de treino piramidal. Ou seja, eles pegaram os 16 corredores, 16 não, 64, foram 16 corredores não, foram 64 corredores divididos em 4 grupos de 16. 64 corredores, por isso que é tão difícil. É difícil você juntar 64 pessoas com um VO2 alto para fazer uma pesquisa durante 16 semanas. Ele conseguiu porque tinha um grupo muito próximo, né? Então não foram 16 corredores não, tá, pessoal? Corrigindo. Foram 64 corredores que ele dividiu nesses 4 grupos com 16 corredores em cada um. O grupo piramidal só fez treino piramidal durante as 16 semanas, o polarizado só polarizado nas 16 semanas, o piramidal polarizado, 8 semanas de piramidal, 8 semanas de polarizado, e o polarizado piramidal, esse último grupo aqui, fez 8 semanas polarizado, 8 semanas de piramidal. Mas aqui ele vai explicar como era, aliás, uma semana de treinamento piramidal. Então você tem aqui semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semanas de treinamento piramidal. E ele coloca aqui qual era o treinamento.
na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O descanso era no sábado, e aí ele coloca qual foi a distribuição em tudo isso aqui que vocês estão vendo foram as sessões de treino que a pessoa realizou para o piramidal. No polarizado, a mesma coisa. Ele fez treinamento polarizado. Então, 8 semanas de treino, focados principalmente na Z3, dividido segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e 6 sessões de polarizado. As pessoas que estavam no grupo piramidal repetiram essas 8 semanas 2 vezes. Quem estava no grupo polarizado repetiu essas 8 semanas de treino 2 vezes. Fez 8 semanas e repetiu novamente. Quem estava no grupo piramidal polarizado fez 8 semanas que estão aqui, essas 8 semanas no piramidal e as últimas 8 semanas no polarizado. E quem estava no polarizado fez essas 8 semanas iniciais de polarizado e as 8 semanas depois de piramidal. Qual foi o resultado? Vou passar aqui. Eles encontraram que o principal achado desse estudo foi que uma modificação na distribuição da intensidade do treinamento ao longo de uma periodização de 16 semanas pareceu ser ligeiramente eficaz em melhorar o desempenho em corredores bem treinados. Por que eles colocaram ligeiramente eficaz? Porque não teve diferença significativa. Aqui não tem nenhum asterisco mostrando se aconteceu alguma diferença significativa, porque não aconteceu. Então, como não houve diferença significativa, houve diferença pequena, mas não significativa. Aí o que os autores colocam? Pareceu ser ligeiramente eficaz em melhorar o desempenho. E aí eles continuam. Qual foi a melhor distribuição da intensidade para 16 semanas de pessoas bem treinadas? Que o tipo de periodização piramidal polarizado induziu as maiores melhorias. Mas assim, eu já li o artigo, conheci o autor, perguntei a ele, então a gente vê que não teve muita diferença entre você fazer. Ele mediu várias coisas, VO2 máximo, lactato, velocidade, mediu várias coisas. Então, assim, nenhum deles teve uma diferença muito grande. O que a gente pode analisar? Que qualquer coisa serve? Não. Que para essas pessoas bem treinadas, qualquer modelo de periodização ficou adequado. Porém, ele termina a discussão, os resultados, já colocando que essa periodização piramidal polarizada, ou seja, começa com maior volume e depois começa com menor intensidade e termina com maior intensidade. Qual é o tipo de periodização que faz isso? Periodização linear. Você começa com menor intensidade e termina com maior intensidade. É lógico que aqui a gente está falando só da distribuição da intensidade, não está falando do volume. Mas, se eu olhar somente esse aspecto piramidal polarizado, a gente entende que você fazer uma periodização linear para esse caso, se pareceu, como ele colocou, teve ligeiramente eficaz, foi ligeiramente eficaz para atender esse tipo de corredor de mais alto nível. Então, assim, para o nosso dia a dia, a gente volta, apesar de nós termos esse artigo, a gente tem que lembrar que foram para atletas bem treinados. Se o seu atleta não é um atleta bem treinado, se ele não tem um VO2 de 67, acima de 60, você já pode considerar que o cara tá bem, certo? Abaixo de 60, você está ali o corredor que vai completar as corridas, mas que nem sempre vai participar para ganhar de tudo. E é lógico que VO2 máximo não é o único parâmetro de performance. Você tem os limiares, economia de corrida e a durabilidade, que foi apresentado recentemente pelo Andrew Jones no congresso aqui em São Paulo. Mas que já tem um artigo dele antigo, que é outro ponto também que eu vou apresentar aqui em breve para vocês. A resiliência, a durabilidade como um fator de performance. Então, assim, analisando só o VO2 máximo, só a distribuição da intensidade para os nossos atletas do dia a dia, o interessante é a gente volta no início da nossa live, o interessante é você fazer a análise de performance do seu atleta e direcionar a distribuição da intensidade de acordo com a deficiência dele.
porque o que a gente viu como resultado desse artigo é que você tanto faz você fazer só piramidal, só polarizado, piramidal polarizado, polarizado piramidal. Aqui eles colocam, digamos assim, matematicamente, na estatística, eles forçaram a barra para dizer que o piramidal polarizado foi um pouco melhor. E faz sentido realmente, mas todos eles outros fazem sentido de acordo com a necessidade do seu cliente. Inclusive, no Clube dos Mestres da Corrida, quando eu dei essa aula, eu falo com o pessoal, repito aqui com vocês, não façam somente uma distribuição da intensidade durante todo o macrociclo. Façam a distribuição da intensidade de acordo com os testes que você faz, de VO2 máximo, com microciclo de teste. Então você tem que ter no mínimo 2 microciclos de teste durante o macrociclo e no máximo 3 microciclos de teste, microciclos de controle, para você ajustar a carga do seu aluno durante o seu macrociclo. Fazer uma análise de performance com ele e poder acertar mais ou errar menos, porque errar a gente sempre vai errar. Então a ideia é que você erre menos. Caríssimos mestres da corrida, obrigado pela presença de vocês. Sigam o nosso perfil aqui no Instagram, porque ninguém evolui sozinho. A gente está aqui exatamente para evoluirmos juntos, e quando vocês participam eu aprendo um pouco mais. Vão também, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, tem um link tem um destaque aqui na bio para você acessar o canal do YouTube, mas não tem erro também não, Mestres da Corrida, só procurar lá no YouTube que vai aparecer o nosso canal. Se você gosta de live, material denso, conteúdo específico para treinador de corrida, periodização, distribuição da intensidade, biomecânica da corrida, medidas e avaliação. Agradeço a todos vocês, muito obrigado por essa live e lembre-se, ninguém evolui sozinho.